Já dizia um velho pensador chinês: conheça o seu inimigo como a si mesmo e não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco a respeito da prova de compreensão e produção de textos da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Veja bem, o objetivo aqui hoje não é dar uma aula de redação ou mostrar como fazer um bom texto. A ideia de hoje é demonstrar para vocês como que a prova de redação é corrigida, como que a prova de produção de textos é corrigida. Antes de mais nada, um breve retrospecto. A Universidade Federal do Paraná tinha alguns critérios pré-estabelecidos para corrigir cada um dos 5 textos que a prova possui. Porém, o aluno só tinha acesso ao resultado final, à pontuação final, e nunca à correção detalhada de cada questão. Porém, no vestibular de 2016 para 2017, os critérios mudaram. E o mais importante é que pela primeira vez na história, o candidato pôde ter acesso aos textos que fez e também à correção detalhada da redação, com cada critério bem especificado e a pontuação de cada texto bem definida. E, infelizmente, esses critérios só ficavam disponíveis para o candidato por um curto período de tempo. Ou seja, se você quiser ver isso hoje lá no site, não vai estar mais disponível. Por isso, eu decidi trazer aqui um texto para que nós pudéssemos analisar e ver como que a prova é corrigida, como que cada texto é corrigido. Dito isso, vamos pegar aqui uma questão que mostra para nós uma proposta de produção de texto. Olha aí. Aí você tem uma tirinha, você tem um pequeno enunciado. Vamos ler juntos. Considere o texto ao lado em que Neil deGrasse Tyson aborda a relação entre equilíbrio social e desenvolvimento científico e tecnológico. E aí você tem a tira ao lado, bastante interessante por sinal, certo? Você tem o Tyson aí, que é um cientista, falando sobre a desigualdade social e como isso impacta a ciência. Lembrando só que a prova que contém essa questão, ou seja, a prova aplicada no ano de 2016 para 2017, está na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada. Aí a questão pede: escreva um texto em que você explicite e desenvolva a linha de raciocínio do autor. Seu texto deve ter no mínimo 6 e no máximo 8 linhas, ser desenvolvido em 2 parágrafos, citar de forma contextualizada pelo menos um dos cientistas apresentados no quadro. Então, eu fiz o vestibular nesse ano aí, de 2016 para 2017, e aqui está o meu texto. Como eu sei que minha letra não é muito bonita, e isso é um baita de um eufemismo, eu decidi transcrever o texto da mesma maneira que eu tinha escrito lá na prova, aqui para ficar mais fácil da gente analisar. Bom, vamos à descrição dos critérios de correção para esse texto em específico, lembrando que cada um dos 5 textos da prova tinha seus próprios critérios de correção, mas é só para a gente ter uma vaga ideia de como funciona. O primeiro critério era mencionar o autor e esse critério valia um dos 12 pontos possíveis da questão. Bom, o autor da tirinha é o Neil deGrasse Tyson e ele foi sim citado no texto, então, ponto para mim, haha. O segundo critério seria identificar o tipo do texto de origem. Como assim? Se a gente parar para pensar, o texto base nosso era uma tira, era uma sequência em quadrinhos, certo? E se você vê ali o texto, eu não especifiquei da onde que eu tirei essa informação. Eu falei que Tyson apresenta seu ponto de vista, mas podia muito bem ser, de acordo com o texto que eu escrevi, podia muito bem ser num artigo científico, numa coluna de jornal, numa entrevista, eu não especifiquei que era numa tirinha. Então eu não ganho ponto nesse critério. O critério seguinte era identificar a fonte do texto. Agora olha que sacanagem. Ali bem embaixo da tirinha nós temos o nome original, nós temos ali escrito fonte e no final temos El País, que é o nome do jornal em que essa sequência de tiras foi publicada originalmente. Como eu não coloquei isso no texto, não ganho ponto também. O critério seguinte era era explicar a escassez de recursos em países subdesenvolvidos. Como a gente pode ver na tirinha,
Isso estava explicado tanto de maneira verbal quanto ali pelas imagens, certo? Se você lê ali o texto, eu coloquei isso. Então, de certo modo, eu coloquei isso. Então, eu ganho ponto. Lembrando que nesses critérios aí, nada impede de eu tirar nota parcial. Então, ali eu tirei nota integral, 1,4, mas nada impede de eu tirar 0,7, tirar 1, certo? O critério seguinte era mostrar como a luta pela sobrevivência atrapalha o desenvolvimento intelectual. E isso valia 2,4 pontos. Olhando o texto, dá para ver várias vezes que isso é mencionado na tirinha. Você vê ali, se Isaac Newton tivesse nascido na África e se preocupasse em não morrer, talvez nunca teria chegado onde chegou. Né? Talvez o próximo Einstein esteja morrendo de fome. Então, na tirinha, isso é citado, ou seja, é estabelecida uma relação de como a desigualdade social afeta a ciência, o que, aliás, é o próprio nome, né, do texto. Olhando o texto que eu escrevi, dá para ver que eu citei isso tanto direta quanto indiretamente em alguns trechos, então eu ganho ponto por isso. O próximo critério era o texto com 2 parágrafos. Essa era fácil, né? Isso estava explícito no enunciado da questão. E olhando o texto, como eu fiz sim em 2 parágrafos, ganho ponto. O outro critério era mencionar que o Tyson era um cientista. Ali na tirinha a gente vê que o Tyson se auto-identifica como cientista. Mas no texto, em nenhum momento eu especifiquei o que o Neil deGrasse Tyson era. Eu só citei o nome dele, não falei o que ele era, não falei que ele era um cientista. Então, não ganho ponto nesse critério. O critério seguinte era citar ao menos um cientista. Essa era óbvia também porque estava explicitada ali no enunciado da questão. Ali nós temos na tirinha tanto Isaac Newton quanto Einstein mencionados. O próprio Tyson, né, é citado, já que ele é um cientista. E olhando o texto, eu mencionei sim. Ali logo no começo você já vê o Isaac Newton. Então, ganho ponto nesse critério. O outro critério era estabelecer uma relação entre a ciência e a sociedade. E esse critério valia 1,6. Bom, ali na tirinha dá para ver o Tyson falando logo no começo que ele quer que as pessoas tenham oportunidade para pensar, para melhorar a civilização. Ou seja, ele estabelece ali uma relação entre a sociedade e a civilização. Olhando o meu texto, de maneira indireta, dá para dizer que eu fiz isso, né? Eu coloquei ali, não garantem à população acesso à moradia, à educação, à alimentação, demais necessidades básicas. Eu estava dissertando sobre países em desenvolvimento, ou seja, eu estava explicando um problema social, eu estava falando da sociedade, e em seguida eu falei que isso é um problema, é um empecilho para a plenitude intelectual, para que o indivíduo se desenvolva intelectualmente. Então, nesse critério, eu ganho ponto. O outro critério e último era citar a conclusão de Tyson. Olha só, no último quadro ali da tira, ele fala: uma das piores tragédias da atualidade é que poucos têm a oportunidade de ser tudo o que podem ser. Olhando o texto, dá para perceber que eu não identifiquei, eu não mencionei essa conclusão de Tyson em nenhum momento, nem com as próprias palavras dele, nem de maneira parafraseada. Eu simplesmente não citei isso. Então, eu não ganho ponto nesse critério. Vendo aí todos os critérios, você percebe que são 12 pontos avaliados. E desses 12 pontos, eu consegui 8,4. Aí você deve estar se perguntando, mas deve estar faltando alguma coisa. E se eu escrever uma palavra errada, se eu esquecer uma vírgula, se eu esquecer uma crase, como é que fica? Então, é aí que entram os subtrativos. Os subtrativos, como o próprio nome sugere, servem para reduzir a sua nota, para subtrair a sua pontuação. Eles tiram nota de você escrever uma palavra errada, você não ter concordância verbal, esse tipo de coisa. E também frases sem sentido, frases sem lógica. Olhando o meu texto aqui, essa é a parte que dá para perceber como é difícil nós identificarmos nossos próprios erros. Mas eu vou me esforçar um pouco. Olha esse final, olha essa última linha. Quantos Einsteins o mundo já perdeu para a fome? Lembrando que eu estou tentando fazer um texto bem formal. E você vê ali na última linha que eu tentei apelar para o emocional do corretor, mas acho que ele não foi muito na minha. Se você vê um pouco, isso parece um pouco dramático demais. Essa frase pareceu um pouco dramática demais e destoou do tom do restante do texto. Então eu posso ter perdido nota aí.
Além disso, esse é um problema sério. Eu comecei o texto com uma indagação. Se Isaac Newton precisasse lutar por toda a vida apenas para garantir sua subsistência, a humanidade conheceria a lei da gravitação universal? Olha só o que eu coloquei em seguida. É a partir desse questionamento que Tyson apresenta seu ponto de vista. Mas calma aí. Tyson apresenta seu ponto de vista a partir da desigualdade social e de como isso afeta a ciência. A pergunta inicial que eu coloquei ali no texto dizia respeito unicamente a Newton e a sua lei da gravitação universal. Mas você vê ali no texto que Tyson começa a discutir esse problema de uma forma mais ampla, não especificamente de Newton e da lei da gravitação universal, que foi o que eu escrevi. Outra coisa que ficou muito estranha foi essa: alcancem sua plenitude física. O que eu quis dizer com isso? Bom, na hora que eu estava lá na prova, eu pensei em escrever uma coisa, mas na realidade eu escrevi outra. O que eu quis dizer com plenitude física? Plenitude física seria saúde, seria uma pessoa sadia que não tem que correr para lá e para cá para matar a fome, certo? Na minha cabeça eu coloquei que se a pessoa está com sua plenitude física, ou seja, não tem fome, não tem tantos problemas assim, ela consegue sobreviver, ela consegue, por consequência, ter um desenvolvimento intelectual maior. Quer dizer, isso foi o que eu pensei que escrevi. Na realidade, eu escrevi uma frase que ficou muito estranha, ficou muito pouco clara. Além disso, ali no final do primeiro parágrafo, eu usei o verbo gozaram. Vai que o corretor achou que isso ficou meio indecente, né? Faz sentido no contexto que eu utilizei, mas eu acho que ficaria melhor se eu utilizasse um verbo como desfrutaram, por exemplo. Acho que ficaria mais adequado. Além disso, olhando o meu texto original, dá para ver que tem algumas rasuras, e isso pode sim ter descontado alguma nota na pontuação final. Mas, infelizmente, os subtrativos não são especificados. Você sabe quanta nota foi subtraída da sua pontuação, mas você não sabe o porquê, né? Eu suspeito que sejam esses os motivos. Tem outros problemas no meu texto? Provavelmente tem, né? Deve ter uma vírgula errada, alguma palavra estranha aí, mas o que eu consegui identificar, pelo menos de problemas de sentido, de lógica do texto, foram esses. Não garanto nada que não tenham outros problemas, é muito provável que tenha. Acontece que, no fim das contas, os subtrativos foram de 1,3. Então minha nota final passou de 8,4 para 7,1. E essa foi a pontuação final desse texto aí. Lembrando que a pontuação vai de 0 a 12 em cada texto. Pois bem, agora que a gente já brincou de corretor de vestibular, corretor de textos do vestibular, acho que deu para entender meio por cima como que funciona atualmente o sistema de correção da segunda fase do vestibular. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, desculpa qualquer coisa que não tenha ficado muito clara, mas enfim, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima!